Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Um texto aí já conhecido, eu acredito que por todos. Amém? Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. O tema da nossa mensagem, se você quiser anotar: sendo restaurado pelas mãos de Deus. Sendo restaurado pelas mãos de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus é um Deus de restauração. Amém? Você crê nisso? Deus é um Deus de restauração. Então, sendo restaurado pelas mãos de Deus. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Amém? Quem não encontrou, diga: espere, irmão. Eu vou esperar você encontrar para nós lermos juntos. Ok? Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Ok? Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre restauração. Amém? E a palavra restauração, ela significa renovar, significa restabelecer alguma coisa ou algo. Ok? Então, restauração significa renovar, restabelecer. E quantos de nós não precisamos ser restaurados por Deus? Quantos de nós não precisamos ser renovados por Deus? Quantos de nós não precisamos ser restabelecidos por Deus em alguma área da nossa vida? Amém, queridos? Então, restauração, porque eu creio que Deus é um Deus de restauração. E aí a pergunta aqui é a seguinte: por que Deus queria restaurar a casa de Israel? Porque esse texto de Jeremias 18, ele fala de restauração. Amém, queridos? Esse texto fala de restauração. A pergunta é: por que Deus queria restaurar a casa de Israel? Por quê? E a resposta está em Jeremias capítulo 1, no versículo 16. Jeremias capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então, por que Deus queria restaurar a casa de Israel? Porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Eles tinham, a casa de Israel, o povo de Israel, eles tinham abandonado a presença de Deus. Eles tinham abandonado os caminhos do Senhor. Eles não queriam mais servir Jesus. Eles não queriam mais servir o grande eu sou. Eles se prostraram a outros deuses, os deuses de pedra, os deuses de pau, de ferro. Eles adoravam as outras imagens. A Bíblia fala que eles começaram em um certo culto a Baal. Eles começaram a queimar os filhos dele a fogo, por sacrifício ao demônio. E aí, por causa disso, Deus estava dizendo: olha, por que vocês se afastaram de mim? Deus queria então restaurar a casa de Israel, queria restaurar o povo de Israel. E aí nesse texto aqui, Deus fala com Jeremias e dá para ele uma palavra, e dá para ele uma visão de como ele queria fazer isso. Ok, irmãos? O interessante é que Deus, ele nunca trabalha sozinho. O impressionante que eu vejo aqui é que Deus, ele, além de ter todo o poder sobre todas as coisas, saber de tudo, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode todas as coisas, ele nunca faz as coisas sozinho. E aqui nesse texto ele escolheu Jeremias e deu uma palavra para Jeremias, e deu uma visão para ele, mostrando para ele o que ele queria fazer e como ele queria fazer com o povo de Israel. Olha só que interessante isso aqui. Ok? Então nesse texto, esse texto fala da casa do oleiro, esse texto fala do oleiro e fala do barro. Amém, irmãos?
O que significa isso para nós, diante desse texto? Significa que o oleiro é Deus, o barro somos nós, e a casa do oleiro é o templo de Deus para a nossa vida. Amém? Por quê? Porque é na casa do oleiro que o barro fica, é na casa do oleiro que se constrói o vaso, é na casa do oleiro que tem-se todo um processo na construção de um vaso. Então o vaso, ou o barro, ele fica ali um certo tempo, até passar por vários processos na casa do oleiro. Então você pode dizer que a casa do oleiro, a casa de Deus, é o templo de Deus para a nossa vida, o templo de Deus para cada vaso do Senhor. Amém? E aí quero te mostrar aqui alguns exemplos de textos que falam de restauração, ok? Textos que falam de restauração. 2 Reis, capítulo 8, versículo 5, diz assim: contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado, falando de restauração, a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Ou seja, Deus usou a vida de Eliseu para restaurar a vida de uma pessoa. Amém, querido? Deus é um Deus de restauração, ok? E também diz assim, Salmo 19, o versículo 7, a parte A diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. Deus é um Deus que restaura, querido, a nossa alma. Amém? Ele restaura a nossa alma. Também, Salmos capítulo 80, versículo 3 diz assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isaías 38, 16 diz assim: Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente dela dependem o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Restaura. Deus é um Deus de restauração. Ele te restaura a sua saúde, Ele restaura a sua vida e faz você viver novamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor dos exércitos. Aquele que está leproso, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está mal, Deus restaura todas as chagas, Ele está dizendo aqui na vida daquelas pessoas, ok? Em nome de Jesus. Naum capítulo 2, versículo 2, a parte A somente: porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Ele restaura o seu nome, Ele restaura, né, a sua glória. Significa, se o seu nome está sujo, se difamaram de você, se falaram alguma coisa contra você e você foi visto como injusto, mesmo sendo justo, Deus restaura o seu nome, restaura a sua casa, restaura a sua família, restaura todas as coisas que estavam perdidas em relação ao homem. Deus é um Deus de restauração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, por isso o tema que nós colocamos: sendo restaurados pelas mãos de Deus, ok? E hoje, eu acredito que diante desse texto e diante dessa passagem bíblica, hoje todos nós que estamos aqui, temos a oportunidade de sermos restaurados pelas mãos de Deus. Todos nós temos a posição de restaurar a nossa casa, de restaurar a nossa família, de restaurar a nossa vida, de restaurar, querido, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o diabo tirou de você. Se você abrir o seu coração e se você crer, nesta noite, Deus pode restaurar a tudo aquilo que foi perdido em nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus de restauração. Ele restaura, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele salva, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, querido? Ele é um Deus de restauração. De repente, para você que entrou aqui, está tudo perdido. De repente, você que entrou aqui essa noite está dizendo assim: não tem mais jeito, está tudo perdido, não tem mais jeito para mim. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que transforma. Porque tudo aquilo que o diabo tirou de você, Deus pode restaurar, sim, se você abrir o coração para Ele nesta noite e crer que Ele pode fazer todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, querido, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Então Deus é um Deus de restauração. Diante desse texto, né, Jeremias 18, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que para você ser restaurado, você precisa se levantar e andar. É o que o texto de Jeremias está dizendo. É o que o texto está dizendo. Olha o que está escrito ali. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A primeira coisa que Deus falou para Jeremias, qual foi? Levanta-te e desce à casa do oleiro. O que dá a entender aqui, o que eu entendo, a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que se você quer ser restaurado, você precisa querer. A restauração, Deus não restaura uma pessoa forçando a barra. Deus não obriga uma pessoa a ser restaurada, mesmo ele sabendo que você precisa de restauração, mesmo sabendo que a sua vida está quebrada, mesmo sabendo que a sua vida está destruída. Deus não chega e restaura você na marra sem falar com você, sem que você permita ou autorize que ele entre na sua vida. Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Ele entra sem pedir permissão, sem você dar ordem. Ele entra e arromba portas e janelas e vai entrando. Deus não faz isso, mesmo sabendo que você precisa. Por quê? Porque Deus é um Deus cavaleiro, meus irmãos. Apocalipse 3:20 disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então ele não obriga você a ser restaurado. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, Deus diz para Jeremias: olha, levanta-te e desce. Ou seja, levanta, anda. Levanta e anda, desce à casa do oleiro. Você precisa querer ser restaurado. São duas ações do reino. Para você, significa que para você ser restaurado, você precisa tomar uma ação no reino, tomar uma atitude no reino. De quê? De se levantar, de andar e descer à casa do oleiro. Ou seja, você precisa querer ser restaurado. Você precisa desejar ser restaurado. E desejar muito, querido. E só aí então Deus vai fazer a obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então são duas ações do reino. Jeremias poderia ter dito: eu não vou me levantar, eu não vou andar, eu não vou descer. Ele tinha essa escolha? Jeremias teria, assim como você também que está aqui tem essa escolha. Ok? Nós temos essa escolha. Ou eu deixo Deus entrar e restaura todas as áreas, ou eu continuo na minha vidinha medíocre de sempre, né? Na minha vidinha de sempre que eu estou levando aí. Uma hora eu caio, outra hora eu levanto, uma hora eu caio, outra hora eu levanto. Eu continuo dessa forma e não permito que Deus entre na minha vida e mude totalmente o meu ser e a minha geração. A escolha é nossa, querido. A escolha é nossa. Deus permite que você faça essa escolha. Amém? Deus é um Deus misericordioso, ok? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui. Segunda coisa que eu aprendo aqui também, que se você quer ser restaurado, você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. Não adianta nada você vir num culto desse aqui, ouvir a palavra e Deus falar para você fazer várias coisas e dar vários conselhos para você, e quando for amanhã você continuar do mesmo jeito, com a sua vida totalmente desgraçada e não fazer nada do que foi falado aqui essa noite. Era melhor você não ter vindo, porque não vai resolver de nada. Você veio apenas para quê? Para fazer número na igreja. Me perdoe, com todo o perdão da palavra, você veio fazer número na igreja. Entendeu? Agora, se você sair daqui esta noite, no final desta palavra, no final desse culto, mas você determinar no seu coração, tudo que foi falado aqui, eu vou colocar em prática, a partir de hoje mesmo, não vou esperar amanhã não, a partir de hoje, eu vou colocar em prática, e eu acredito que nesse Deus que foi falado aqui, pode restaurar a minha vida, pode transformar a minha vida, aí sim, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não é amanhã não, é a partir de hoje. Ele vai começar a agir a partir de hoje, se você crer de todo o seu coração. É a partir de hoje, querido. Deus não é um Deus de amanhã, Deus é um Deus de hoje. Deus não é um Deus de ontem, Ele é um Deus de hoje. É assim que funciona. Ah, porque amanhã, se Deus quiser, Deus quer hoje, agora. Entendeu? A salvação é para hoje, para agora, não é para ontem, não é para amanhã, não é para depois da manhã, não. Deus quer agir na nossa vida hoje, agora. É isso que eu entendo na palavra de Deus. Então, o que eu aprendo aqui é que nós devemos, se você quer ser restaurado, você deve fazer tudo aquilo que Deus está mandando você fazer. Não foi isso que ele disse para Jeremias? Jeremias, levanta, anda e desce
até a casa do oleiro. Jeremias teve que obedecer. Esta é a palavra correta. Obedecer. Amém, queridos? Obedecer a voz de Deus para ser restaurado. Aí tem uma coisa assim, vamos lá. E se eu não quiser obedecer a voz de Deus? É uma decisão sua. É uma decisão que você está tomando. Deus não tem nada a ver com isso. Ok? Mas para você, se você realmente deseja ser restaurado, e se você obedecer a voz do Senhor, se Ele falar essa noite para você, larga isso, você larga. Deixa de fazer isso, você deixa. Pare com isso, você vai parar. Olha, espere um pouco, você vai esperar. Olha, não vai mais para tal lugar, você não vai mais. Se tudo que for falado, você entender que é de Deus e você obedecer, saiba-se que você vai sair daqui com a sua vida totalmente restaurada em nome do Senhor Jesus. Você vai sair, querido. Porque Deus é um Deus de restauração. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Se nós queremos ser restaurados, nós queremos ser restaurados. Amém, irmãos? Eu quero ser restaurado. Eu quero, querido. Ah, irmão, você está em pecado? Não, não é isso não. Para ser restaurado não precisa só estar em pecado não, querido. A nossa vida, dia a dia, é uma vida de restauração. É uma vida de restauração todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser restaurados por Deus para nos chegarmos cada vez mais próximos ao Senhor. É uma vida de restauração todo o tempo. Ok? Outra coisa que eu aprendo aqui falando de restauração. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, é lá na casa do oleiro que eu quero falar com você, querido. Foi isso que Deus disse para Jeremias? Jeremias, olha, levanta, anda, desce lá na casa do oleiro, porque é lá que eu quero falar com você. Irmãos, nós já falamos aqui isso. Muitas coisas Deus vai dar para você lá na sua casa. Muitas coisas Deus vai dar para você lá no seu trabalho, andando na sua bicicleta, não sei, no seu carrão. Muitas coisas Deus vai dar para você lá no seu trabalho, entendeu? Na sua escola. Mas tem coisas que Deus tem um lugar determinado para falar com você e para mostrar para você aquilo que Ele vai fazer. Tem coisa que não tem como mostrar na sua casa. Tem coisa que não tem como Ele mostrar para você no seu trabalho. Tem coisas que não tem como Ele mostrar para você andando na sua bicicleta ou de carro, porque senão você fica doido na hora, você bate o carro, cai de bicicleta e acontece um acidente. Tem coisas que são muito fortes. Então não entra naquela ideia que, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir em tal lugar, porque Deus vai falar comigo aqui. Ele vai falar até um certo ponto, mas tem algumas coisas que Ele vai falar num lugar específico, porque foi assim que Ele fez com Jeremias. Ele disse, olha, Jeremias estava na casa dele, não sei, ele disse, olha, você desce e vai até a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Se você quer ser restaurado, se você quer ouvir as palavras do Senhor, se você quer ter uma vida totalmente diferente, você precisa ir aonde o Senhor mandar. Você precisa ir no local que Ele mandar você ir, aonde Ele quer que você esteja. Uma coisa interessante que Ele fala aqui, querido, que Ele diz assim: e lá na casa do oleiro que eu quero falar contigo. Olha só que interessante isso. Ele diz, desce aonde? A casa do oleiro, amém? Esse descer a casa do oleiro, eu não sei se é o descer uma descida, ou se descer a casa do oleiro significava algo de humilhação para Jeremias, porque de repente a casa do oleiro era um lugar sujo, um lugar que tinha barro, um lugar talvez que cheirava barro. De repente ir na casa do oleiro, entendeu? Para algumas pessoas não era bom. Então, de repente, descer a casa do oleiro significa ter que se submeter a algumas coisas que eu não gosto. Provavelmente poderia ser isso. Eu vou ter que ir num lugar onde talvez o cheiro não é bom, não é agradável. Eu vou ter que ir a um lugar onde as pessoas mexem com barro. Eu vou ter que ir a um lugar onde a pessoa que está ali está suja. Então, o descer pode ser, Jeremias teria que se submeter ao que Deus estava mandando ele dizer, ao descer ali. E aí, ao descer, para nós, muitas vezes, que queremos ser orgulhosos, eu quero dizer para você o seguinte: Deus diz, desce a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Ou seja, lá você vai ter a visão, lá eu vou falar com você, lá eu vou te dar a revelação, amém, queridos? Trazendo para nós o que eu aprendo que se você quer ter a revelação de Deus, desce.
Se você quer ser curado, desce. Se você quer ser liberto, desce. Se você quer ser salvo, desce. Se quer ser restaurado, desce. Quer ter a família liberta, desce. Desce, desce, desce aos pés do Senhor. Desce e se humilha aos pés do Senhor. E é dessa forma que Ele vai fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. Mas você precisa descer. Você precisa se humilhar. Porque enquanto você estiver de nariz empinado, Deus não vai fazer nada na sua vida. Não vai fazer nada. Você precisa descer. Deus disse: Jeremias, você precisa descer, Jeremias, lá. Pode ser fedido, pode estar sujo, eu não sei, mas você precisa descer naquele lugar, querido. Muitos de nós que estamos aqui hoje, você precisa descer à casa do oleiro. Você precisa submeter o que Deus está falando. Você precisa fazer as coisas de Deus, para que Ele possa fazer uma restauração completa na sua vida, em nome de Jesus. Jeremias teve que descer, irmãos. Se você quer ser restaurado nesta noite, e o propósito é esse, você precisa descer do seu nível, aonde você está, descer ao nível dos pés de Jesus, porque esse tem que ser o nosso nível, aos pés de Jesus. E ali sim, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, na nossa vida, nessa igreja, em nome de Jesus. Mas nós precisamos descer, amém? Precisamos descer e nos humilhar aos pés do Senhor. Uma outra coisa aqui que nós vemos, Jeremias disse assim: e desci, ou seja, obedeci, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias obedeceu a palavra do Senhor, ele desceu à casa do oleiro, ele chegou na casa do oleiro. O que dá a entender aqui que ele chegou na casa do oleiro, irmãos, e ele não estava entendendo nada. De repente ele já tinha ido na casa do oleiro, não sei, muitas vezes ele sabia como que ele trabalhava, ele já tinha visto, eu não sei. Mas o que dá a entender aqui é que ele chegou ali, ele parou e ficou observando aquele homem trabalhar. Ele não entendeu nada. Jeremias não entendeu nada. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele sabia que Deus queria falar com ele e queria mostrar alguma coisa para ele. Mas ele não tinha entendido nada. E ele parou ali e ficou observando. O que nós aprendemos também aqui é que muitas vezes nós queremos entender o que está acontecendo. Nós ficamos fazendo pergunta para Deus, e na maioria das vezes acabamos perdendo a bênção de tanto fazer pergunta em vez de agir e fazer aquilo que Deus está mandando. E é o contrário, que quando uma pessoa pede para você fazer alguma coisa, você vai e faz sem questionar e sem fazer pergunta nenhuma. E para Deus, nós ficamos perguntando para Deus: por que Deus? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que falar? Está errado, querido. A quem é maior na sua vida? Você serve ao homem ou você serve a Deus? Então o homem é mais fácil você questionar. E faça aquilo que Deus mandar você fazer, sem questionar, apenas obedecendo. Jeremias obedeceu e ele ficou olhando, para o oleiro. Ficou olhando para o oleiro. E aí, queridos, teve um momento que algo chamou a atenção de Jeremias. Ele ficou observando e algo chamou a atenção de Jeremias. Olha só, no versículo 4, diz assim: Jeremias disse: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olha só que interessante isso. Jeremias ficou olhando o oleiro trabalhar e viu que ele pegou o barro e começou a fazer forma de um vaso. Quando o vaso estava quase pronto, ele percebeu que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o interessante é que o oleiro pegou aquele barro, amassou novamente, e ele começou a construir um vaso, um outro vaso, um vaso novo, da maneira como ele queria fazer, conforme lhe agradava os olhos. O que eu quero dizer para você, querido, é que nós somos esse barro. Nós somos esse barro. E barro na olaria é para virar vaso. Barro vira vaso. E vaso quebrado nas mãos do oleiro é restaurado. Vaso quebrado na mão do oleiro é restaurado, querido. Foi isso que chamou a atenção de Jeremias. Amém? Foi isso que chamou. E aí eu aprendo aqui que quando um vaso se quebra, ele tem que ser restaurado pelas mãos do oleiro. Nós somos o barro que futuramente seremos vaso.
O que tem acontecido é que tem muitos vasos, querido, que estão quebrados, que está quebrado. Muito vaso que está rachado, e nós vamos ver aqui para frente. Ok? Então Jeremias viu todas essas coisas. E aí, uma coisa aqui para você entender. Todos aqui sabem qual é o processo do barro e da construção? De fazer um vaso? Todos sabem? Quem sabe levanta a mão. Tem muitas pessoas que conhecem. Ok, eu vou explicar para você rapidamente, para que você entenda. O processo. Ok? Como que se dá o processo? O processo do oleiro. O trabalhador vai na beira do rio. Eu coloquei aqui para você notar. O trabalhador vai na beira do rio, ele escolhe um barro diferente. Ok? E ele ajunta aquele barro é colocado em caixas que tem um fundo falso. Aquele barro é transportado então para a casa do oleiro, num lugar preparado por ele. Chegando ali, ele despeja aquele barro ali. Ok? Aquele barro sendo despejado, o oleiro pega então aquele barro e mistura com um pouco de água e começa a trabalhar. E a primeira coisa que o oleiro faz no barro é retirar todas as sujeiras que tem no barro. Ele retira toda a sujeira. Ele retira a pedra, ele retira a folha, ele retira o cisco, ele vai retirando. Porque qualquer sujeira que ficar no barro pode atrapalhar na confecção do vaso. Qualquer sujeira que ficar pode trincar o vaso, pode rachar o vaso em um determinado momento. Então ele tira, ele limpa aquele barro. Depois daquele barro estando limpo, então, queridos, o que acontece? Ele começa a pegar o barro e fazer forma. Ele começa a trabalhar para que aquele barro se torne um vaso. Ele começa a formar. Olha só que interessante isso. O barro, sem forma alguma, começa a tomar forma de um vaso. Olha só que interessante. Depois de formado o vaso, aquele vaso então, está formado um vaso, ele passa por um outro processo. Ele é levado agora no forno. Ele é levado no forno, numa temperatura altíssima. Muitos vasos não resistem ao fogo e se quebram. Muitos são rachados. Muitos resistem à temperatura até o final do processo. O interessante é que eu vejo aqui é que o oleiro, ele tem uma pá de madeira, e com essa pá ele coloca os vasos dentro do forno. E com essa pá ele tira os vasos, dá uma olhada se trincou ou não, e ele coloca no forno de novo. E ele tira novamente, dá uma olhada e coloca novamente. Ele fica o tempo todo tirando o vaso e colocando o vaso. Depois que o vaso então passa por esse processo, ele é colocado num canto ali para esfriar e para passar por alguns retoques de pintura, de verniz, para ficar um vaso bonito. Depois ele vai para a prateleira para esperar o tempo dele ir para o mercado. Depois que ele sai da prateleira, ele vai para o mercado. No mercado, ele fica à vista de todos. O vaso fica à vista de todos. Todos põem os olhos naquele vaso. Eles olham o tamanho dele, olham a cor, olham o modelo dele, olham se ele é muito fundo, se ele é muito raso. Todos olham aquele vaso. Do mercado, ele vai para a casa de alguém, ou vai para um hotel, não sei, ele vai para um lugar. Tem lugares que o vaso vai ficar à vista, tem lugares que o vaso vai ficar escondido, mas a questão é que todos continuam sendo vasos. Não muda. A essência do vaso não muda. Todos continuam sendo vasos. Aí uma coisa diferente. Quando cada um dos vasos chega ao seu destino. Vaso não foi feito para ficar vazio, irmão. Vaso não foi feito para ficar vazio. Aonde o vaso chega, e aqui nós temos vasos, ele precisa do quê? De um arranjo. Está vendo aqui? E não foi nada combinado. Está vendo aqui? O vaso precisa de um arranjo. Quando se coloca-se um arranjo no vaso, o que você fala? Olha que vaso bonito! Olha que vaso lindo! Mas se você tirar o arranjo e deixar ele servido com um pouquinho dessa madeira aqui, você vai falar: tá bonito, é bonito, mas com o arranjo ficaria melhor. Não é verdade? Essa é a essência do vaso. Ele precisa estar cheio de alguma coisa. E não é qualquer coisa, é um arranjo especial, é algo bonito. É o arranjo que faz o vaso dar uma aparência melhor. É o arranjo que faz o vaso ficar bonito. Ok? Amém, irmãos? Então esse é o processo da construção do vaso. A pergunta é: em qual dessas etapas você está? E aqui eu vou falar mais para frente sobre isso. Mas em qual dessas etapas você está? Porque nós somos um vaso, meus irmãos. Ou se não somos, estamos
sendo formado vasos. Qual desse processo na olaria você está? A questão que eu vejo aqui é que na olaria do homem, quando o vaso é rachado e é quebrado, o homem pega e passa uma cera nele e disfarça ele. Porque na olaria do homem, o vaso não tem como ser barro mais. Mas uma coisa interessante, querida, que na olaria de Deus, quando um vaso é quebrado, ele se torna barro novamente nas mãos do oleiro, e ele é restaurado como um vaso perfeito novamente. Essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. Ok? Então, qual dessas etapas que você está? E aí depois de Jeremias ter observado todo aquele trabalho, e agora você sabe, ok? Você sabe como que se dá a construção do barro. E aí então, depois que Jeremias entendeu a visão, ele ouviu uma palavra dizendo assim, versículos 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que dá a entender aqui, querido, é que nós somos o barro nas mãos do oleiro, e o oleiro é Deus, e Ele é quem nos forma dia após dia nesse processo. Amém, irmãos? Então nós somos o barro que toma forma de vaso nas mãos de Deus, ou na mão do oleiro. Nós tomamos formas de vaso nas mãos de Deus. E vaso é para ser usado, amém, querido? Quem aqui quer ser usado por Deus? Todos nós queremos ser usados por Deus. Mas será que queremos passar pelo processo da olaria? Será que você quer passar pelo processo da olaria de Deus? Ou se você quer passar e está passando, em qual dessas partes você está? E aí acompanhe comigo aqui para nós continuarmos. Diante desse processo, eu quero trazer para nós agora, para que você entenda, para que eu possa encerrar também, ok? Diante desse processo, muitas pessoas que aceitaram Jesus agora e começaram a caminhada são o barro que está sendo retirado lá da beira do rio. Pessoas que estão começando uma caminhada com Deus, é o barro que está sendo separado na beira do rio, ok? Outras pessoas já são o barro que estão sendo carregados para a olaria. Outras pessoas já são o barro que o oleiro já está tirando a sujeira dele. De repente, querido, por isso que está doendo um pouquinho, porque para se tornar um vaso perfeito, precisa estar limpo. E o oleiro, que é Deus, a mão de Deus está ali, ele está limpando o barro. Limpando como? Tirando o pecado, tirando a traição, tirando a mentira, tirando a inveja, tirando o alcoolismo, o vício das drogas, a prostituição, tirando as coisas do mundo. O vaso vem cheio de, o barro vem cheio de impurezas, irmãos. Ele vem totalmente sujo. E quando chega nas mãos de Deus esse barro, Deus começa a tirar, o oleiro que é Deus começa a tirar a sujeira, começa a tirar, começa a limpar. Deus está limpando gente aqui nesta noite, Deus está tirando sujeira de pessoas aqui, Deus está tirando cisco, folhas, pedras, Deus está limpando esse barro aqui esta noite. Por isso que de repente está doendo um pouquinho. Sabe por que dói? Porque nesse processo você precisa se dedicar às coisas de Deus e esquecer um pouco das coisas do mundo. É uma escolha. Está doendo, por quê? Porque você não quer deixar as coisas do passado. Seja a sua tradição, seja a sua religiosidade, seja a sua novela, não sei, o seu filme de terror, não sei o que você fazia, mas você não quer deixar. Então por isso que está sofrendo um pouco, por isso que está doendo um pouco, mas Deus está limpando. Porque se você aceitou o processo de restauração, se você aceitou, se você disse a Deus que poderia fazer, Ele vai limpar tudo, querido. Ele vai deixar o barro limpo, Ele vai deixar o vaso, o barro perfeito para confeccionar o vaso. Tem pessoas que já passaram pela limpeza. Já passaram pela limpeza. Estão livres do mundo. Estão livres do pecado. E eles estão agora nas mãos de Deus. Deus está o quê? Amassando o barro, confeccionando num vaso. E Deus, querido, Ele faz os melhores vasos que você já viu. Deus faz os vasos mais perfeitos que você já viu em toda a sua vida. Os vasos que Deus faz são lindos. Os vasos que Deus faz, não existe competição para eles. São os melhores vasos, são os que Jesus faz.
Ele é o melhor oleiro. Ele é o melhor. Tem pessoas que estão sendo moldadas como um vaso agora, um vaso perfeito. E nesse moldar do vaso, o que Jesus está fazendo? Está colocando a essência dele em você, o caráter dele em você, as palavras dele em você, nesse vaso. Tem pessoas que já são moldadas como um vaso, e agora elas estão indo para o forno, numa temperatura altíssima. De repente, queridos, em todo o processo da construção do vaso, o processo de passar pelo fogo é um dos piores que tem. É um dos mais difíceis que tem. É um dos mais dolorosos que tem. E aí uma coisa que eu aprendo aqui: muitos que estão dentro do fogo agora, tem muitas pessoas que não estão aguentando. Tem muitas pessoas que estão desistindo. Mas a mão de Deus, o oleiro, com a sua espátula, ele tira o vaso para dar uma olhada e coloca de novo. Ele tira, deixa o vaso respirar um pouquinho e fala: bom, respirou, deu refrigério, e Deus coloca de novo no fogo. Por quê? Porque esse vaso tem que ir até o processo. Não tem como Deus cortar uma parte, não tem como Deus pular o processo, não. Ele tem que ir até o final. E o que eu entendo aqui é que o oleiro, sendo Deus, querido, a espátula que leva o vaso dentro do fogo, nesse momento aqui na olaria de Deus, a própria espátula são os braços de Jesus, são as mãos de Jesus, que ele próprio pega os vasos com as mãos dele, e ele coloca no forno e fala: eu estou com você, querido, eu estou junto com você, eu não vou te abandonar. Você está no fogo, mas eu estou junto. Você está no fogo, mas você está sendo provado, mas você está passando na prova junto comigo. Eu cuido de você, eu cuido de você. E Deus pega e tira do fogo novamente e fala: respira, dá o refrigério. E quando você respirou, quando você está calmo novamente, Ele coloca você no fogo de novo. Porque você precisa passar por esse processo para você se tornar um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Você precisa passar por esse processo. É doloroso, sim, dói muito, dói, mas nós precisamos passar pelo forno da olaria de Deus. Nós precisamos passar. O interessante, querido, aqui, nesse processo, o vaso que racha, o vaso que trinca, Deus pega o vaso e traz de volta para fora. E esse vaso se torna um barro. E Ele começa a fazer novamente esse vaso. Ele começa a restaurar novamente esse vaso. Esse vaso para Deus nunca é perdido. Um vaso para Deus nunca pode ser quebrado. Pode estar trincado, mas Deus pode refazer esse vaso. Seu casamento pode estar quebrado, pode estar destruído, pode estar feia coisa para você, mas Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar essa área que está perdida na sua vida. Ele tem o poder para essas coisas. Mas Ele precisa passar pelo fogo. Precisa passar pelo fogo. E aí aqueles que já passaram pelo fogo, que venceram o fogo, ok? Já estão ali no cantinho se esfriando, Deus está passando uma tinta para ficar bonito, ok? Dando uma arrumada naquele vaso, diz: olha, você acabou de passar pelo fogo, então você merece agora algo diferente, toma isso, toma aquilo, coloca uma tinta diferente, um verniz, ok? E pega o vaso e coloca ele na prateleira. De repente você é o vaso, irmãos, que está na prateleira, esperando o tempo de Deus para a sua vida, para que aconteça algumas coisas em você. De repente você está na prateleira e está reclamando aí, murmurando muitas vezes. Pois pare de reclamar e murmurar, porque a prateleira de repente é um dos melhores lugares, porque é onde você está esperando o mover de Deus acontecer na sua vida, no momento certo, na hora certa, a hora que Ele quiser, a hora que Ele quiser fazer na prateleira. É ali que vão acontecer as coisas. É ali que vai acontecer as coisas, na prateleira de Deus. Então espere. Não é isso que o salmista fala? Espera com paciência no Senhor. A prateleira é a espera em Deus. Vasos que estão na prateleira, querido. Então saiba esperar. Tem aqueles que saíram da prateleira e esperaram algum tempo. Saíram da prateleira e estão no mercado. Estão aí. Ok? E estão fazendo um monte de coisa. Estão pregando o evangelho, estão nas ruas, estão nas casas, nos lares, nas escolas, nas empresas, estão aí. Só que todo mundo do mercado está de olho naquele vaso. Porque o vaso que está na frente, todo mundo está de olho naquele vaso. Todo mundo está de olho para ver qual é o testemunho desse vaso. Será que esse vaso se está comportando bem? Como que é a vida desse vaso? O que está acontecendo com esse vaso? Todos estão de olho naquele vaso. E tem aqueles que estão nas casas, que foram para as casas, que foram para os hotéis,
ok? Tem aqueles que estão escondidos e aqueles que estão aparentemente à vista, ou estão à vista de todos. Mas isso não significa que você não é um vaso, porque para Deus você continua sendo um vaso. Não importa se você está aparecendo muito ou se você está ali no cantinho escondido. O que importa é que se você está no lugar onde Deus colocou você, é ali que Ele vai te usar. É ali que Ele vai fazer acontecer na sua vida. É ali, querido. Não queira não estar no lugar daquele que está lá no mercado. Não queira não estar na frente daquele que está lá na televisão. Não queira não estar na frente daqueles, porque aqueles estão pagando um preço por isso. E você está pagando o preço por sua vida, por você. Essa é a olaria de Deus. E aí no ponto final, irmãos, para nós encerrarmos, o vaso depois de pronto, nós dissemos aqui, vaso não foi feito para ficar o quê? Vazio. Vaso não foi feito para ficar vazio. O vaso tem que ter o quê, queridos? O vaso para ficar bonito, para atrair a vista das pessoas para perto dele, tem que ter o quê? O arranjo. Se você for num lugar e tiver um vaso sozinho, sem nada dentro, sem arranjo, e tiver um outro vaso com arranjo, o que você faz? Você vai no vaso que está com arranjo. Por quê? Porque aquele é mais bonito. É aquele que chama a sua atenção. É aquele vaso que atrai você para perto dele, não é verdade? É isso. Então vaso não foi feito para ficar vazio. E na olaria de Deus, Deus também tem o arranjo para os vasos dele. Deus também tem o arranjo, querido. E todos os vasos que Deus faz, todos os vasos que Deus molda, Ele coloca o arranjo dele, chamado assim Espírito Santo do Deus vivo, que enche esse vaso até transbordar, que faz com que a pessoa fique diferente, que faz com que todos os olhos se voltem para aquela pessoa, que faz com que as pessoas sejam atraídas para aquele vaso, que faz com que aquele vaso, quando abre a boca, quando fala alguma coisa, o céu se abre, o mover de Deus acontece, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas, porque aquele vaso, ele está cheio do arranjo de Deus, que é o Espírito Santo do Deus vivo, que é o arranjo mais importante que um vaso precisa ter. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Queridos, tem muitos vasos aí que estão quebrados. Tem muitos vasos que estão rachados, trincados, por causa de um descuido. Esse vaso se quebrou, esse vaso trincou, esse vaso caiu, está aos pedaços. Tem vasos que estão cansados, tem vasos que não querem mais ser vasos, tem vasos que não querem mais viver, e tem vários outros tipos de vasos quebrados. Mas uma coisa eu digo para você, nesta noite, Deus quer restaurar todos esses vasos que estão quebrados. Deus quer restaurar todos os vasos que estão trincados. Deus quer dar uma nova forma naqueles vasos que se destruíram totalmente. Ele quer que volte para a olaria de Deus, para que Ele refaça novamente esses vasos e dê uma nova vida, uma nova oportunidade para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. A capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado.
eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo.